E ó, eu vou deixar ela chamar esse árbitro de futebol, ela conhece muito bem, é amigo nosso na rede. Ele, o grande árbitro da seleção da Confederação Brasileira de Futebol, César Coronado. Pode chamar ele aí, amor. Entra aí, Coronado, por favor. Aí, Coronado, alô, amigo, você viu? A Monique está na área aqui hoje, hein? Boa tarde, Sidney, boa tarde a todos, é uma honra mais uma vez a participação, agradeço o convite, estou à disposição aí do que eu puder ajudar a esclarecer os fatos, estou à disposição. Muito bem, Coronado, 3h27. Eu quero saber de você. Ontem o Sandro Meirahit apitou uma partida e realmente foi fantástica a presença do Sandro Meirahit. Qual que ele é? Ele fez Croácia em Rússia, não é isso? E que árbitro que foi ontem, hein? Eu acho que ele é o árbitro da final, hein, Coronado? Eu estou enganado. Olha, você acertou, é um dos árbitros muito cotados aí, porque devido à classificação da seleção, é um dos árbitros muito cotados, junto com o Cooper, que é o holandês, que é um árbitro já que é experiente também. O Cooper é aquele que parece o Daronco, né? Exatamente, é um árbitro experiente, um árbitro que tem muita competência também, mas eu acredito que devido à atuação do Sandro Meirahit e a seleção brasileira ter sido desclassificada, seria um mérito maravilhoso aí para a América do Sul, um árbitro sul-americano apitar a final de 2 europeus. Você vai reunir todos os árbitros do Brasil gritando Sandro Meirahit, ou não? Eu não vou, mas eu vou torcer e tenho certeza que a arbitragem brasileira completa já está torcendo, né, Sidney? É uma honra, a gente não queria que ele apitasse, lógico, a gente queria que a seleção brasileira chegasse ao fim, né, à final, mas infelizmente mais um tropeço aí, por devido, eu não sei, vocês estão analisando taticamente e eu estou ouvindo vocês, é igualmente o que eu vi, né, o Marcelo, infelizmente, entrou numa situação que não ajudou, e a seleção num dia infeliz saiu fora, e a arbitragem brasileira sai ganhando, infelizmente, com essa derrota da seleção. Muito bem, César Coronado, especialista em arbitragem, vocês fiquem à vontade, podem levantar a mão para fazer pergunta, mas eu quero jogar uma aqui no ar pro Coronado. Coronado, em relação à arbitragem do jogo Brasil e Bélgica, tranquilo, né? Nós não tivemos tanto problema em relação ao jogo, assim, algo que viesse a prejudicar o Brasil. Eu não achei lances até polêmicos, a não ser o lance do Gabriel Jesus, né? Que ele houve a consulta do árbitro VAR, mas o que prevaleceu foi a competência e o posicionamento do árbitro, que, como a gente apitou há muito tempo, eu fico com o árbitro, né? Ele estava próximo ao lance, apesar de o VAR ter puxado a imagem, houve o contato após o toque de bola, a gente não tem a noção da força, da velocidade, eu fico com o árbitro, mas foi interessante a utilização do VAR e acho que o árbitro foi muito bem na partida. Quem não foi bem foi o Brasil, num conselho geral, no grupo. Mas esse lance ainda divide opiniões em 50% foi pênalti e 50% não foi pênalti. É um lance polêmico, mesmo com a utilização do VAR. Como eu disse, o VAR não veio para salvar o árbitro, veio para auxiliar. O VAR não é uma babá, é uma muletinha. Em lances muito claros e polêmicos ele pode salvar. Nesse lance, infelizmente, o árbitro ficou com a opinião dele. Na minha opinião, Sidney, eu acho que foi pênalti. Muito bem. Henrique Rai é um repórter, vai fazer pergunta para você, Coronado. Fique à vontade, Rai. Boa tarde, Coronado, tudo bem? A minha pergunta é sobre o Sandro Meirahit. Eu não sei qual que é a impressão que você tem desse árbitro, porque a gente aqui no Brasil, a gente muitas vezes fala que ele é o árbitro das polêmicas. Aquele árbitro que se envolve em algumas polêmicas, como foi o caso de Fluminense e Flamengo, mais de 12 minutos para validar o gol, para não validar o gol do Henrique, né, zagueiro do Fluminense. O que acontece com o Sandro? Em jogo grande ele cresce, jogo aqui no Campeonato Brasileiro onde não tem tanta exigência quanto jogos da América do Sul, jogos de Copa do Mundo. O que acontece com o Sandro? Ele fica mais focado em jogos grandes? Porque ele me parece ser um bom árbitro. O que você acha sobre isso, Coronado? Bom, eu posso falar muito bem do Sandro, eu estive com o Sandro na pré-temporada aqui, nós ficamos no mesmo quarto, inclusive, ele estava começando a aparecer na arbitragem, e meu avião já estava pousando, né, já estava quase me aposentando, mas nós ficamos juntos, ele veio fazer a pré-temporada aqui em São Paulo, ele é de Brasília, nós ficamos no mesmo quarto, então eu tive convívio com ele em torno de 15, quase 18 dias seguidos, é um grande árbitro, eu não sei o que pode ter acontecido nos jogos do Flamengo e Fluminense, né, eu sei que ele acertou. Agora, a situação que demorou os 12 minutos foi muito complicada, ele já esteve em outras situações de polêmica, mas é um árbitro bom, de alta qualidade, e na Copa do Mundo não tem esse tempo todo para tomar uma decisão, tem que ser rápida, decisiva, né? Nós temos uma Copa do Mundo, eu acho que no brasileiro, apesar de ele ter demorado, ele acertou a ação, o que é errado é a forma de agir, né?
Esses 12 minutos podem trazer desconfiança de ambos os lados, etc. Como ocorreu no Campeonato Paulista, no Palmeiras e Corinthians, com Marcelo Aparecido. Mas é um grande árbitro, tem toda a credencial para apitar a final da Copa do Mundo, é uma força da Conmebol. O Brasil, apesar de ter votado contra, né, na eleição da FIFA, na sede da FIFA do próximo evento, ainda é forte politicamente. Eu tenho quase que certeza que estará entre o Sandro Meirahit e o árbitro Cooper da Holanda, o trio de arbitragem da Holanda. São os dois árbitros mais cotados, e com o senegalês como quarto árbitro. Muito bem, a nossa Esther, volante da seleção brasileira, vou lançar essa daí, ela vai ser nossa comentarista também aqui na Rádio Trianon, vai vir sempre com a Monique. E a Esther, diz pra nós, faça perguntinha aí pro Coronado, você que sempre xingou árbitros no feminino, só não pode xingar ele aqui era no ar. capitão da seleção, você acha que ele xingava o árbitro de vez em quando? Vai lá, fique à vontade. Xingava não, claro. Boa tarde, Coronado. Eu gostaria de saber se você acha que a seleção foi prejudicada com essa fama de cai-cai que os nossos atletas têm diante dos árbitros, assim, porque eu vejo como realmente foi pênalti lá naquele lance do Gabriel Jesus. Mas como já temos essa fama de cai-cai, de ficar simulando, você acha que isso influenciou? Totalmente. Foi um belo comentário. Infelizmente, nós entramos com uma imagem de vencedores e saímos com uma imagem de enroladores. O Neymar, infelizmente, né, seria o protagonista dessa Copa, não foi, deixou a imagem do futebol brasileiro totalmente decadente. Eu sei que ele é um jogador que sofre muitas faltas, é um jogador caçado, mas infelizmente ele passou do limite nos 2 primeiros jogos, ofendendo a arbitragem, e a árbitra é que nem mulher traída, né? É uma vez só. Chegou na concentração, os árbitros estão todos juntos. No primeiro jogo já foi com certeza comentado, e toda a rodada, a final da primeira rodada, eles assistem todos os vídeos de todos os jogadores, diversos polêmicos. Com certeza já foi passado, vamos tomar cuidado com o Neymar, é um jogador que pode sofrer a falta ou não. Vamos tomar cuidado, rever os lances, porque ele pode prejudicar a arbitragem. Com certeza, absoluta, os árbitros tentaram com o pé atrás em todos os lances. Na dúvida, não apitaram. Infelizmente, não foi só no Gabriel Jesus, nós tivemos o lance do Miranda contra a Suíça e outros lances polêmicos que a arbitragem marcou, voltou atrás, porque a imagem disse. Vamos só citar o lance do Neymar, aquele puxou na área, foi pênalti, só porque ele caiu, se jogou, quer dizer, se eu te der um soco e você reagir e pular, não é nada, mas se você cair duro, é falta. Então, a arbitragem, eu acho que tomou as dores contra o futebol brasileiro, contra a simulação, porque foi generalizado, espalhou, e a arbitragem abraçou essa causa contra o Brasil. Muito bem, Duca Reis, fique à vontade, César Coronado, presente no telefone, sabe tudo de arbitragem, agora é responsável também pelos treinamentos, pelos vídeos da CBF, analisa todos os árbitros do Campeonato Brasileiro, que volta dia 18, dia 18 tem Campeonato Brasileiro, Rádio Trianon ali, de olho em todos os jogos, e o Graças Duca... a Deus. Ih, graças a Deus, né? Bom, finalmente acabou essa Copa pro Brasil. O Duca, fica à vontade. Coronado, boa tarde, um prazer falar com você. Você citou a situação do Brasil perante os árbitros. No entanto, eu achei que não só o Brasil, mas todos os times da América do Sul, me lembro o jogo entre Inglaterra e Colômbia, achei que a Colômbia foi muito prejudicada em alguns lances. O Ashley Young, por exemplo, deu uma solada que para mim era motivo para cartão vermelho. E não lembro, e no jogo Argentina e Nigéria, o Mascherano segurou na área um jogador da Nigéria, como todos os europeus estão segurando na área, mas o único pênalti, se eu não me engano, marcado por segurada dentro da área foi justamente da Argentina. Você compartilha dessa opinião também? Eu compartilho, mas não foi só da Argentina. Nós temos também um pênalti, eu não lembro se foi Dinamarca, é tanto jogo que agora eu não lembro quem foi, mas foi dentro da área também, foi um agarrão. Certo. Então é o seguinte, os árbitros marcaram algumas infrações dentro da área e as mesmas infrações fora da área não foram marcadas. E eu acho sim que houve um preconceito generalizado da arbitragem, inclusive da arbitragem europeia, devido ao comportamento dos jogadores sul-americanos. Só que assim, nós estamos falando dos jogadores sul-americanos, porém nós vimos aí jogos da Inglaterra com jogadores simulando, nós vimos jogadores da Suíça simulando. Cristiano Ronaldo cavou um pênalti claríssimo. Ele tromba com o jogador e o árbitro marcou. Só que a imprensa toda estava voltada mundialmente contra o Brasil, contra o Neymar. Com certeza houve um preconceito, com certeza algumas marcações foram mudadas devido ao comportamento de jogadores brasileiros. Infelizmente.
3 horas 36 minutos, goleira da seleção brasileira também, nossa comentarista a partir de hoje, Monique Somoza e Coronado, que vai vir aqui no estúdio, viu, no Campeonato Brasileiro, viu, Coronado? Estaremos à disposição, só convidar que estarei aqui, se eu não estiver escalado na CBF, irei com o maior prazer. Não, você é convocado por nós, meu. Vamos lá, Monique. Coronado, você comentou que o VAR ele veio para auxiliar a arbitragem. Obviamente que o árbitro central que está na partida ele tem a autonomia e a decisão final, mas você não acha que muitas vezes, principalmente nos jogos das seleções sul-americanas, o VAR influenciou menos? Porque vários lances, vários lances, teve o próprio lance que a gente acabou de comentar do Neymar, que ele tomou o pisão e foi nítido porque reprisou várias vezes o pisão, o VAR não tomou partida e tiveram outros lances que eu considero polêmicos, como o caso do Miranda no pênalti, que foi o lance do gol, que ele foi empurrado. Na minha opinião, não foi falta, na minha opinião. Mas é um lance polêmico. Óbvio que eu acho que o jogador sul-americano ele pesa um pouco e até me entristece em saber disso, porque os caras jogam, a maioria joga na Europa, sabem como funciona a arbitragem lá e ainda assim tentam influenciar muito a partida em questões de falta. Mas você acha que o VAR, o árbitro central, ele utilizou menos o VAR com as seleções sul-americanas? Bom, vamos lá. Monique, existe um protocolo da FIFA para lances específicos. O lance do Neymar, o lance que nós vimos na TV, o VAR ele viu em 20 câmeras digital, etc. Porém, ele não pode interferir, porque está no protocolo. O árbitro reserva estava do lado do lance, o árbitro estava na frente. Tá? Então, existem alguns protocolos que, apesar de o árbitro VAR ter imagem privilegiada, com HD, 20 e poucas câmeras, ele não pode interferir. Então, existe esse protocolo e ele fica preso a isso. E eu sou um defensor do VAR desde o início, sempre fui, mas eu começo a tomar agora, com o tempo, quando a gente começa a pensar em analisar, eu sou instrutor da CBF, sou analista também de arbitragem, eu começo a analisar que nós teremos agora 2 problemas. Nós poderemos ter um árbitro de má qualidade em campo e um árbitro de má qualidade no VAR analisando os lances, que já são específicos, protocolados pela FIFA. Não adianta falar que já foi escanteio, o VAR não viu. O jogador da Colômbia chutou a marca de pênalti num outro jogo, fazendo buraco, o VAR viu e não falou. O VAR só pode influenciar em algumas situações claras, específicas, já treinadas pela FIFA. Ele pode ver um lateral invertido, um pênalti não que ele vai interferir, mas uma falta, uma situação de mão, ele só vai interferir se for gol ou não gol, cartão errado para o jogador errado, um impedimento que saia gol, impedimento normal, que não saia gol, ele não vai interferir. Mesmo ele lá na imagem, tendo a certeza que o assistente errou. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que eu vejo a imprensa, o VAR não viu isso, o VAR não viu o que... Não é trabalho do VAR, o VAR não é babá do árbitro. Quem prevalece é o árbitro, seu posicionamento e as suas decisões. Só é interferido em decisões de gol, não gol, cartão, impedimento, desde que sai o gol. São essas situações. Infelizmente, pode ser que daqui para frente possa ter algumas adequações assim. É aquela coisa, imagine o Barcelona, né, com um trio sul-americano, Messi, Neymar e Suárez. O teatro espanhol de Barcelona foi um teatro muito lotado, né, com as quedas deles, as simulações. Olha, o Coronado, vou encerrar com a homenagem da Bélgica para você, deixa eu ver se vai. Ai, 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 torcedor da Bélgica, toda hora que eles falavam Neymar, eles caíam. A musiquinha do Brasil, que maravilha. Obrigado aos belgas, obrigado ao Neymar por fazer do Brasil a maior chacota mundial. Exatamente. Coronado, beijo, tchau. Um abraço a todos, obrigado a todos aí. Estou à disposição, sempre que precisar, é só chamar. Agradeço e boa sorte aí no programa. Fico muito feliz de ter chamado.